A agricultura é cooperação, colaboração. Nasce da união de todos que arregaçam as mangas e se juntam para trabalhar a terra, cuidar, produzir. Uma gente dedicada, unida pela paixão de ver crescer. A FMC faz parte desse ciclo de crescimento porque sabe que a agricultura não se faz sozinho. E também sabe que uma relação forte se planta em todos os momentos. Não importa o tamanho da lavoura, estamos juntos de você, produtor, apoiando, pesquisando, inovando, trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da sua produção. Soluções que ajudam você a ir cada vez mais longe. Afinal, estar ao seu lado é a nossa cultura. Bem-vindos ao FAPA Podcast, nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Ele, como sempre, aqui do meu lado. Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento, meu amigo Vitor. É isso aí, amigão. A gente está no dia de campo de verão da FAPA Agrária, né? E com um apoio exclusivo aqui da FMC, né? Então, quem está nos permitindo fazer esses episódios aqui é a FMC, né, amigo? É, parceiraço, comprou a ideia, tá conosco nesses episódios especiais aí do Dia de Campo. Obrigado, FMC, pelo apoio aí. Exatamente. Bom, o Fabiano, no final do episódio passado, ele falou assim, cara, vamos usar nosso bordão e vamos pôr na realidade. E nós encontramos um pessoal que topou a loucura de gravar 2 episódios seguidos. Então, vocês estão vendo a gente com a mesma camisa, né? Com a mesma caneca, no mesmo local, porque é 2 episódios seguidos. Já aviso que é um episódio um pouco mais denso. Então, quem, né, por alguma sensibilidade, a gente vai falar de um assunto que teve várias famílias que foram afetadas, né? Quem não gostar desse tipo de assunto, né, e a gente entende, é normal, já falou, não escuta, pula esse, a gente não vai ficar chateado. Mas é um assunto de um fenômeno. Eu tenho problema com a palavra fenômeno. Fenômeno. Ronaldo. É um assunto que um fenômeno. Você falou certo? Que aconteceu e que deixou muita gente curiosa, né? E aconteceu aqui na nossa região e aconteceu agora recentemente ali perto da região de Curitiba, São José dos Pinhais também, que é o tal do tornado, né? Aconteceu, teve vários efeitos e é isso que a gente vai conversar nesse podcast. Do porquê que aconteceu, a gente vai, né, tentar o máximo não explorar, né, a questão da dor, né, que foi, Perfeito. mas sim o olhar técnico do assunto para a gente entender por que está acontecendo isso, né? Se é comum, se vai ficar mais comum, se não, o que é isso que está acontecendo, né? Se tem como prever, se tem como evitar, Exatamente. se tem como se preparar, quais indícios que aquele dia poderia ter indicado isso. Vai ser um episódio muito interessante. Bom, pessoal, a gente está de novo com o Marco e o Bernardo aqui do Cimepar, né? Eles já se apresentaram, mas vou pedir para se apresentar novamente. Às vezes tem alguém que não escutou o episódio anterior, vai só escutar esse também e aí faz parte, né? Então se apresentem, por favor. E aí vamos inverter agora, Marco. Isso, só para o ele Bernardo começa, não ele ficar começa. chateado. Vamos começar pelo mais novo agora. Né? Bom, meu nome é Bernardo Lipski, sou engenheiro agrônomo de formação, fiz mestrado em ciências do solo e trabalhei muitos anos aí na questão aí de desastres ambientais, né? Já trabalhei no desastre do Rio Doce, né? Então fiz a parte de valoração dos danos, né? Dessa parte socioambiental em um desastre que também gerou muitas perdas, muitas vidas, né? E realmente é um conteúdo muito denso que vocês vão escutar aqui hoje. Obrigado. De novo, então, sou Marcos José Vícios, sou meteorologista formado pela Universidade de São Paulo no século passado, né? E mestre em meteorologia pelo INPE. Né? E já trabalho há 30 anos na área de monitoramento, previsão de tempo, tudo. Então, minhas especialidades hoje são tempestades severas, descargas atmosféricas, monitoramento e previsão, dados de radar meteorológico, que é a área que eu atuo mais. E que é altamente vinculado ao tema que nós vamos falar aí agora, que é como monitorar, como observar, né, como tentar prever e como tentar se proteger. Eu só ia fazer um adendo, né? O currículo do Marco é impressionante.
Eu só esqueci de Minha comentar. ficha corrida. Na verdade. A ficha corrida, pai. São mais de 15 anos aí como pesquisador na parte de desenvolvendo produtos, soluções, né? E hoje atuando na parte do agro. Bom, apresentações feitas, vamos então entender o que é um tornado, tem diferença entre tornado e furacão, é a mesma coisa, é só semântica? Nos ajuda a entender esses termos aí. Tá. Bom, começando então da primeira pergunta. Tornado e furacão é igual? Não, são coisas completamente diferentes. Apesar de que quando você olha figuras, né, fala assim, não, é parecido, pode ser a mesma coisa. Não, eles são fenômenos completamente diferentes. Pega um furacão, vamos começar para depois entrar no tornado com mais detalhe. Furacão é um fenômeno meteorológico de centenas de quilômetros de diâmetro. Diâmetro? Isso, de diâmetro, tá? Então não é uma nuvem de tempestade só, é um sistema de baixa pressão muito intenso, com dezenas de quilômetros de diâmetro, onde você tem muitas tempestades lá dentro. E esse centro de baixa pressão causa ventos fortes, tá? Então, isso é mais comum nos oceanos, mais comum em áreas de águas mais quentes. Então, tem toda uma conversa para furacão, que é para não confundir agora com o tornado. Uhum. Tornado, o que ele é? Ele é o resultado, na verdade, de uma nuvem de tempestade muito intensa. Uma nuvem de tempestade muito intensa, que tecnicamente nós chamamos de supercélula, tá? Então, tentar fazer um paralelo aqui para a gente imaginar. Quando a gente fala uma tempestade de verão, por exemplo, aquela pancada de chuva, até dá uma rajada de vento, tudo, chove lá 5, 10 minutos e para, isso é uma tempestade. Tem raios associados, às vezes eventualmente granizo, mas sem grandes impactos. Então, é uma tempestade padrão. Agora, eu consigo categorizar, às vezes essa nuvem de tempestade pode ganhar muita intensidade, outras características que tornam ela um outro patamar dessa nuvem de tempestade. E aí, quando essa tempestade chega nesse novo patamar, então, de intensidade, de apresentar rotação nessa nuvem, ou de apresentar uma alta incidência de descarga atmosférica fora do padrão, tudo, aí a gente categoriza essa nuvem como supercélula, tá? Então, o tornado é resultado de uma supercélula que ganha rotação como um todo. Então, existe um termo que a gente fala em meteorologia que a gente chama de mesociclone. Mesociclone seria um centro de baixa pressão muito local, muito próximo ali, onde está envolvida a tempestade e os seus arredores. Então, ao contrário do furacão, que a gente fala centenas de quilômetros de diâmetro, a gente já está falando centenas de metros, ou alguns quilômetros. Alguns quilômetros. Muito localizado. E quando você tem as condições favoráveis para que essa supercélula continue se desenvolvendo, essa rotação aumente, né, você começa a criar o funil da nuvem num determinado ponto desse sistema de tempestade. E esse é o tornado. Então, ele é gerado por uma supercélula que está num ambiente de rotação e depois ele vai ganhando intensidade, vai ganhando força suficiente para que gere num determinado ponto um ponto de muito baixa pressão. E a partir dali ele vai descer da base da nuvem, a nuvem está rodando, né? Uhum. Então ela como um todo roda. E depois começa a formar um funil naquele ponto ali. Então, quando o funil não toca o solo, e isso a gente tem várias fotos na internet, a gente ainda não chama de tornado, a gente categoriza como nuvem funil. Tá? Então, ela foi capaz de trazer o funil para baixo, mas não atingiu o solo ainda. Então, a gente chama isso de nuvem funil. Quando o funil vai e atinge o solo, aí oficialmente ele é um tornado. Tá? Então, em linhas gerais, o tornado é uma nuvem de tempestade muito intensa, categorizada como supercélula, que ela tem um ambiente de rotação dentro do seu ambiente e que num determinado ponto essa rotação se transforma numa projeção de um funil na direção da superfície. E quando ele toca o solo, você fala de que ele de fato é um tornado. Uhum. E a partir daí você trata essa nuvem como uma nuvem tornádica, a partir desse momento. Tá? E ele tem escalas, né? A gente Isso. ouve falar do nível 1, 2, 3. Como Isso. que funciona essa medição de escalas? Então, os níveis de intensidade de um tornado, a gente não é muito difícil ter uma medida direta da velocidade do vento do tornado, tá? Porque ele teria que passar na estação meteorológica, né? Porque a estação meteorológica, se já tiver 1 quilômetro de distância, vai medir uma rajada ali de 60, 70 km por hora e você vai ver uma baita devastação ali onde ele passou, né? Então você vai ver rajadas de vento, mas falar, mas ali acabou a cidade e a estação deu 60 km por hora.
Porque é muito concentrado. Fala assim, o impacto de um tornado, ele é muito concentrado, muito próximo a essa área de rotação muito intensa que Só ele que se ele causa. passasse na estação, tampouco sobraria alguma coisa da estação. Basicamente, a estação iria junto. voar, né? E via de regra, e o sensor poderia não registrar efetivamente a velocidade máxima do vento. Porque ele tem um limite ali que, às vezes, o tornado ultrapassa esse Supera. limite. Então, a categorização de tornados que a gente faz, que muita gente conhece, né? E a gente fez isso nos trabalhos dos tornados que a gente fez aqui, a gente tenta associar as evidências do tornado. Eu sei que passou um tornado ali, eu tenho os dados meteorológicos, radares, satélites, tudo ali, eu consigo falar, bom, essa era uma nuvem rotativa. Mas isso causou impacto, então, destruiu casas, destruiu galpões, derrubou áreas de vegetação, tudo. E aí, com base nos impactos do fenômeno, eu começo a estimar a velocidade do vento. Fala assim, eu tenho uma casa aqui de concreto, muito firme, foi feita por um engenheiro, não foi né, eu que fiz lá com o meu conhecimento, altamente estabelecida, e ela desapareceu. Quanto é o vento que precisa para isso acontecer? Agora, por outro lado, eu tenho uma casa de madeira, já muito antiga, muito velha, lá também sumiu. Tá? Quanto precisa de um vento para aquilo acontecer? E aí você vai juntando as evidências, vai juntando, né, os registros, as evidências, os relatos, e vai montando um quebra-cabeça, na verdade. Então, e aí você consegue, primeiro, destacar onde ele atuou, depois de onde ele atuou, como ele atuou, né? E a partir disso você vai levantar a intensidade a partir dos estragos. E isso é uma escala internacional, né? Então, nos casos que a gente observou aqui, a gente usou o que a gente chama escala F, que é a escala de Fujita, que é a escala original, que lá muitos anos atrás foi feita. Então, ele categoriza desde 0, que é o primeiro momento, que é o tornado mais fraco que tem. Então, ele vai ter certas características e falar, se acontecer desse jeito, é F0. Aí depois sobe uma categoria. Isso sobe a estimativa do vento também. Agora já aconteceu coisas assim que fazem isso ser dessa categoria. Então, já passou do 0 para 1. Aí vai do 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, e a última categoria que é o 5. Tá? Tanto que quando a gente faz a tradução do inglês para o 5, ele fala, acho que o 5, se não me engano, é devastador. Ou inacreditável, né? Inacreditável. Inacreditável, né? Unbelievable. Porque a tradução literal do termo que foi usado em inglês é falar assim, é uma destruição que não tem como mostrar, não tem como se associar, não deveria acontecer, meio assim. Então, é a última categoria que tem. E então, basicamente, você define a intensidade de um tornado não pela medida direta, mas por isso. Você sabe que ele ocorreu, você registrou e vai fazer a análise, que aí entra muito o trabalho, né, da geointeligência, de falar, não, eu sei que caiu o telhado aqui, foi desse jeito, então tem uma rotação associada, é um tornado. Como é que é esse telhado? Como é que é esse muro? Que nem no caso aqui, né, uma colheitadeira foi... Alguns metros, né? 3, 4 metros, foi arrastada. Foi movimentado. Quanto precisa de vento para isso? Então, tudo isso é levado em conta e a gente conseguiu, né, fazer, no caso específico nosso aqui, um levantamento de onde começou, de onde terminou. Aqui foi tal intensidade, aqui foi mais... Na cidade foi a parte mais intensa dele, infelizmente, né? Aconteceu a parte mais intensa dele ali e assim por diante. Então, a categorização existe, essa é a escala mais padrão que tem. Só que agora existe falando nas escalas, tem mais uma escala, que é uma que eles chamam a Fujita melhorada, a Fujita mais sofisticada, que chamam de EF, né? Só que aí tem um problema. Quando a EF foi lançada, eles tentaram melhorar a primeira, porque a primeira ainda tinha alguns problemas para você categorizar. Então, eles começaram a fazer um trabalho extensivo aí de engenharia civil mesmo, né, de categorizar. Então, fala assim, olha, para eu usar a EF, eu tenho que saber exatamente o que tinha ali, exatamente, né, como foi construída, que material foi usado, aquela coisa toda. E você tem muito padrão construtivo, muito padrão de coisas que são feitas nos Estados Unidos. Né? Então, claro. Isso, que as casas, por exemplo, Claro. basicamente são madeira. E aí né? a coisa muda, né? A coisa muda. Então, quando eu tento trazer isso para o Brasil, é muito difícil você fazer a combinação das categorias do EF, né, que é a melhorada,
Porque as técnicas construtivas são diferentes, né? A característica do que a gente faz é tudo diferente. Então, o certo, né? O recomendável é usar essa, mas devido à nossa necessidade de criar uma EF nacional, que aí exige realmente trabalho não da meteorologia, mas muito de engenharia, de entendimento de resistência de materiais, testes em túneis de vento e tudo mais. Então, a gente opta sempre em fazer a F, né? A F até ela é superestimada às vezes, mas eu consigo associar o que eu enxergo com o que foi medido. Ah, bacana. A gente escutou falar, né, quando ocorreu o tornado aqui na região, né? E aí começa aquele debate, não, foi F1, F2, F3. Aí eles falam, o vento era de tantos quilômetros por hora, 100, 200, 300 quilômetros por hora, né? E assim, muita especulação e pouca veracidade ou pouca assertividade, né? Mas aí também vem esse outro lado de que como você colocou, né, Marco? É quase impossível medir a velocidade do vento de um tornado. Eu diria que é impossível. Eu não conheço nenhuma medida, particularmente, diretamente, mesmo nos Estados Unidos, né? Porque realmente isso vai bater no limite da velocidade de que o anemômetro consegue medir. O limite do Ele equipamento, não mede 400 km por hora. Então, o vento pode acontecer, mas ele vai bater lá 250 e já para Chegou de no medir. limite de detecção. Ou voa, Isso. ou quebra. Esse é o né? limite do Então, sensor, do equipamento mesmo. vai bater em limites. Ali. E aí, no relatório que vocês fizeram, acho que até a gente pode falar do relatório, mas já, como a gente está no assunto, a categorização aqui foi qual aqui desse tornado que ocorreu aqui na região? Então, primeiramente, foi um tornado mesmo. Não, foi. Indiscutivelmente. Isso já está pacificado e não tem o que discutir. Em Curitiba também foi um tornado. Recentemente, em São José dos São Pinhais, José dos ali, Pinhais, isso. quase bateu na minha casa, inclusive. louco. Ele ocorreu cerca de uns 5, 6 quilômetros de casa ali. Só falando um pouquinho desse evento que foi menor, tudo, mas teve impacto. Sim. No local onde eu estava, eu peguei a parte da nuvem de tempestade onde tinha chuva. Tinha rajada de vento forte e chuva, então não tinha a rotação. Então a gente vê aquela característica daquele vento forte que desce da nuvem e bate no chão. Assim, então empurra tudo para o mesmo lado, vamos dizer. Então tinha muita água e vento muito forte, mas era uma parte da nuvem que era assim. A parte da nuvem que gerou o funil e gerou o tornado estava lá, onde aconteceu. Então eu estava debaixo da mesma tempestade, observando outra característica dela. Então, numa parte tinha muita chuva, granizo, rajadas de vento dessa categoria, e lá naquela parte da nuvem estava tendo o funil com o tornado. E normalmente, onde você tem o funil, via de regra, não chove, ou chove muito fraco, porque ali o ar está subindo. Ah, claro. É onde o ar sobe dentro da nuvem com muita intensidade, né? O funil faz isso, por isso que quando você vê as imagens, você vê os telhados sendo sugados. Ele levantando, cima. Então, né? ali o ar, em geral, está subindo. Então, mesmo se tiver chuva, vai ser fraca. Agora, depois, quando vier o resto da tempestade, que é onde está chovendo forte, aí chove. Aí vem água. Isso, mas aí nos locais, via de regra, onde você tem o funil, via de regra, em algumas coisas podem funcionar de maneira diferente, mas via de regra o ar está subindo ali. Então você vê os destroços, os detritos subindo. Tem aquela né? cena clássica do filme Twister lá, que passa a vaca, Isso. né? Girando Isso, e subindo, isso, assim, isso. né? Então Houve suspeita aqui, né, nesse evento aqui, de que houve arremesso de animais também. Não sei se foi comprovado, porque ninguém mostrou de fato, né? Mas houve. Agora, o que houve, já foi comprovado, é documentos das pessoas da cidade foram parar em 300 quilômetros de distância. Estão mostrando que toda, né, tudo essa o material movimentação da cidade, tudo foi sugado, né, para dentro da nuvem e levado para altitudes muito altas, altitudes muito altas, né? Mas foi muito alto e foram cair em muito longa distância. Então essa é a característica do tornado básica, né? Então é uma nuvem de tempestade muito intensa, tudo e que faz sucção. É uma sucção mesmo, né? Então e isso é que fragiliza muitas vezes de certa forma, as estruturas também. Então, porque você tem tanto a sucção, né? Então aí vai o telhado, muitas vezes não suporta. E depois o vento lateral e rotativo começa a forçar as estruturas também, né? De outra forma. Então você já perdeu o apoio, muitas vezes você perde o apoio da estrutura que estava também, de certa forma, ancorada no telhado. Se o telhado foi, depois já também ficou mais frágil, né? E depois ele completa com outra maneira. Quando a gente vai olhar tornados, a gente vê muita coisa que a gente não é que não acredita, mas não vê rotineiramente, né? Não é comum.
Não, então porque o evento é muito intenso, né? Essa é a característica dele. É ser um evento muito intenso. Então, coisas que acontecem, aliás, e que em especial em Rio Bonito do Iguaçu, isso, não digo que me incomodou, né? Mas eu tentava entender o porquê ali, né? E a boa parte da cidade teve grande destruição, tudo, né? E tem uma torre lá, né? De metal lá, de comunicação bem alta lá. Acho que é de celular, alguma coisa assim. Não aconteceu nada. Ele é um Ela fenômeno... estava ao lado do posto que perdeu o toldo, né? A parte de cobertura, né? Do posto ali. Ah, eu não sei se... Eu só vi de longe. Eu falo assim, você via as cenas de destruição, tudo, mas é a torre lá. A torre lá. É muito A torre localizado, lá. né, Marcos? Então, mesmo dentro de um ambiente desse tipo, às vezes você pode ter estruturas que não são afetadas também. Isso é a natureza do tornado. Ele é muito intenso, muito local, atua de formas diferentes nas estruturas e acontece coisas. Aí a gente começa a ver os relatos, tudo, e ver os registros e ver o que vê quando um tornado acontece. Importante Mas- destacar também, tem um outro fato, né? Que depois do que acontece, às vezes, o tornado, tem o arremesso, né? Dos objetos, né? Que aí acabam fragilizando mais estruturas, que aí a gente tem classificações que às vezes não é por causa do tornado, mas é a ação do vento, do arremesso. É. Que aí você pode ter encontrado aí objetos a mais de 1,5 km de distância, 2 km, né? Da onde que ele passou, né? Do eixo principal ali. Foram registrados, por exemplo, você tem a estrutura de um telhado, essa estrutura de metal mesmo, né? É uma treliça, Então, né? É uma treliça a 200, 300 metros de distância. Então, E- quer dizer, não é só o vento e depois o vento arremessa isso e bate numa estrutura. Aí Isso. E vai fragilizando. né? fragiliza a estrutura também. Então, é tudo muito... É um ambiente caótico, né, de certa maneira, mas muito intenso e muito localizado. Então, acontece coisas que a gente normalmente A não vê. lógica demora pra explicar o negócio. Tanto que muitos relatos ali daquela época falam assim, foi, como é que é? Foram 5 minutos, tudo lá. Aham. Na verdade, quando você olha ali o evento mesmo, foram 2 minutos. 2 Mas a minutos. percepção das Caramba. pessoas, em função de estar num ambiente daquela categoria, parece que foi mais tempo. É que né? você tá num ambiente caótico, né? É Você um tá ambiente num- caótico, as coisas tudo acontecendo ao mesmo tempo, daquele jeito, né? Então é muito... Se até a percepção tempo e espaço muda. muda. Com Muda certeza, tudo, com muda certeza. tudo. É verdade. Mas a classificação do Rio Bonito, por exemplo, que foi o anterior a de São José, qual que foi Então, o laudo? desculpe. Então, ele teve várias categorias, porque Olha ele só. foi de longa duração. Então, lá no comecinho, ele começou com F1, se não me engano, onde acho que foi Quedas do Iguaçu, foi o primeiro local que se observou. Iniciou em quedas. Iniciou em Quedas do Iguaçu, então ali a coisa... Então, houve destruição, característica de tornado, mas não tão intensa. Pegou muita área rural, né? Uhum. Muita árvore eventual, ele começou eventualmente com- um telhado ali, outro, né? Mas aí ele começou a ganhar força, Ele né? começou com uma intensidade menor, né? Ele começou com uma intensidade menor. E antes disso, só voltando um pouquinho, a tempestade, na verdade, começou na divisa ali do Paraná com Mato Grosso, Do Paraguai ali, né? E veio. Mas as características de tornado começaram a aparecer em quedas. Então, a nuvem de tempestade já existia, mas ela veio, foi ganhando intensidade, foi ganhando força, e a partir dali ela começou a ser uma nuvem de tornado mesmo, efetivo. E aí seguiu. Então teve categorias F1, F2, e aí quando chegou ali em Rio em Bonito. Rio Bonito, né? Então a nossa avaliação preliminar, que a gente falou, não, tem que dar uma resposta, né? Uhum. Lógico, né? Todo mundo quer, né? Falei, putz, e agora, né? Como que é? A gente não tem experiência, a gente vai aprender tudo, mas tem que dar a resposta agora. Então a gente falou, olha, com as primeiras informações naqueles dias e que tinha que ter uma resposta para o povo, a gente falou, bom, vamos colocar F3, né? Porque com as informações que nós tínhamos, com a avaliação que a gente tinha feito, tudo, mas a gente falou bem claro, é preliminar. Então a gente precisa estudar mais, precisa fazer mais estudo, mais avaliação, visita em campo e tudo mais. Então acho que isso foi na sexta e no sábado, Isso. por exemplo, saiu. Daí no domingo, um dos nossos meteorologistas foi enviado junto com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros por helicóptero, conseguiu fazer sobrevoo da área, conseguiu fazer análise em campo, acompanhado de um capitão do Corpo de Bombeiros, que era engenheiro civil, ajudou muito na avaliação do entendimento do estrago, de como a coisa aconteceu. E depois aviões fazendo sobrevoo, fazendo detalhamentos de informações em muito alta resolução, drones e tudo mais. Junta tudo, vão muita coisa, né?
Daí a gente começou a olhar, daí viu determinadas características aí em Rio Bonito. Falei, não, é mais, foi mais. Então a gente reclassificou especificamente, foi um grau para cima, em Rio F4, Bonito, né? para F4. Esse foi o final, foi a última classificação. Aí no relatório consta isso, né? E qual que é a diferença de velocidade de vento do F1, F2, F4? Aí tem que ver na tabela. Tem que ver na tabela. Mas eu Se acho não que... me engano, F3 é 180, né? Acima de Não, 180. acho que é mais. Mais? Vai falando, Vai. vou procurar. Então, a gente fez aí todo um trabalho, né, de análise geoespacial. Então, a gente usou todo o conhecimento que a gente tinha dentro do CIMEPAR. A gente já havia, né, feito um sobrevoo, né, na área antes do desastre para um outro projeto, né, junto aí com a questão aí do governo do estado, né? Uhum. E aí a sorte, né, que a gente tinha esses registros para mostrar, exatamente determinar, para avaliar o dano, porque depois que passa o tornado, é muito difícil de ver, né? Reconstituir como Então, que era antes, né? É difícil de você observar, difícil de você ver, apesar, né, de você ver as nuances, né? É muito mais fácil você estar em loco, mas o tornado em si, ele percorreu, esse tornado, né, que ocorreu, percorreu 75 quilômetros de distância. Caramba. Então, uma distância muito grande, né? Então, foi um grande evento. E ele teve uma largura ali que iniciou próximo dos seus 500 metros de largura e foi percorrendo de 500 metros. Quando chegou na cidade de Rio Bonito, chegou quase 1,5 km, mais ou menos de extensão, até 3 km, dependendo do lugar. Que aí entra danos por outros danos secundários, arremesso de objetos, né? E o relevo deve influenciar muito também O relevo ele deu uma influenciada, né? Porque ele começou numa altitude mais baixa, né? Daí ele foi subindo. Quando o relevo foi subindo, foi exatamente quando estava na altura de Rio Bonito. Então, na metade do caminho estava Rio Bonito, né? Mas o relevo potencializa ou Então, ele... é difícil explicar essa relação, né? Ou questão do direciona, relevo, de repente, ou mas não? ele ganhou a intensidade quando atingiu essa cota mais alta do terreno, né? Então, ela conseguiu atingir essa cota mais alta do terreno e a gente teve maiores danos nessa área de Rio Bonito, né? Então, tivemos vários danos ali, classe F4, né? E aí, no final, ele teve danos F3, até perder força lá para F2, F1, né? Então, como a gente tem uma certa extensão, afetou muitas áreas, né? Áreas rurais, tirou teve alterações, digamos assim, dentro da calha do rio, né? Então jogou sedimentos, destruiu a parte de silvicultura, destruiu mata nativa, né? Então a gente teve uma série de impactos, né? Que é importante destacar, porque é algo que até o momento, né, a gente tinha pouca informação, pouca ciência, né? E com o trabalho que a gente fez, né, a gente também utilizou técnicas de geoprocessamento, utilizando as mesmas imagens que a gente utiliza para censuramento remoto para a parte do agro, né? Uhum. A gente utilizou as mesmas imagens, que são imagens Sentinel, que tem uma resolução que a gente fala consideravelmente boa, né? Que era de 10 metros. E nessas imagens, ele já conseguia mostrar para nós, com tratamento, né, do algoritmo para tratar essas imagens, a gente já conseguiu ver a extensão do dano. Então a gente começou a cruzar informação vindo dos moradores, voo antes do desastre, voo depois do desastre. E aí mais imagens de drone, imagens de voo de helicóptero. Trabalhando junto com a Defesa Civil e a sociedade, a gente conseguiu então estimar como é que foi todos esses danos, né? A gente não necessariamente avaliou danos casa a casa, mas a gente tentou chegar pelo menos num polígono, né, numa área que mostrasse realmente o impacto, né? Quanto que aquilo realmente afetou. Então a escala começa em F0 e vai basicamente até F5, até essa tabela aqui tem F6, né? Mas o normal é até F5 mesmo, né? Então o F0, então que é o primeirão de todos lá, tudo lá. Então velocidades, ele estima velocidades inferiores a 117 km por hora. Menos que 117. Menos que 117. Que já então, é vento pra bastante dedéu. forte. Pois é. Mas aí então, aí você fala assim, todo vento, sei lá, de 100, 110, 117 é um tornado? Não. Não. Mas se ele tem a característica tornádica e os estragos indicam isso, então ele é categorizado como F0. Então aí a gente vai para F1 de 117 a 180, F2 de 181 a 252 km por hora, F3 de 253 a 333, né? F4 de 334 a 419 e F5
de 420 a 511 km por hora. Aí Tá? Pra pensa quem assim, tá ó. assistindo no YouTube, vale a pena ver nosso desconforto com essas velocidades Cara, aí. Imagine 419. próximo de 400 km por hora, você bater numa colheitadeira e arrastar ela 3, 4 metros. Que tem toneladas, né? Sim. Então, a força da É. energia desse vento é muito forte. Caramba. Então, quando a gente fez a primeira análise, então a gente observou o que tinha chego de material, né, de registros, relatos, né, logo depois do evento, a gente falou, bom, no mínimo F3, isso a gente tem consciência, né? E estavam chegando dados ainda, e a gente falou, não, mas isso aqui ó, é melhor a gente colocar no limite superior. Então a gente sempre falou no primeiro momento, F3, mas lá no superior, então da ordem de 300 a 330 km por hora, porque os estragos ali indicavam Eram isso. compatíveis com essas E velocidades. 300 quilômetros Era muito razoável vento, falar isso, Tá né? louco. Aí depois começou a chegar mais informação, né? Então a visita no domingo, depois outras informações, outros relatos, outras evidências. Aí falou, não, agora aqui tem coisa pior. Aqui tem coisa mais que precisa de mais intensidade. E aí foi analisado, né? E a gente teve apoio também de pesquisadores externos que a gente precisou, né? Para a gente tinha vamos dizer, o nosso entendimento, mas não é todo dia que você analisa um tornado Não, dessa claro, categoria, sim. né? Então a gente precisou, né? E teve apoio de diversos pesquisadores internacionais, tudo. Ele falou, não, pode, é F4, né? Vocês estão certos, pode subir a categoria. Então, daí a gente fez a requalificação ali em Rio Bonito do Iguaçu. Não foi por conta do impacto, ou para falar, não, foi forte mesmo, tudo. Não, foi uma visão técnica mesmo. Uhum. Então, num primeiro momento, a gente foi mais conservador, né? Quer dizer, F3 já é muito forte, Nossa. né? Já é muito intenso. Qualificando ele no limite superior, ele é intenso, mas para respeitar algumas evidências, outras fizeram, essa foi a reclassificação dele. F4. Nas outras áreas, a gente acho que teve uma outra reclassificação, acho que de turvo também, né? Teve. Ele foi menos intenso, mas houve uma reclassificação também, mas ali precisava, para respeitar as evidências e os relatos colocados. Na história recente do Brasil, teve algum tornado similar, assim, o registro de algum... Pois é. Vamos dizer, de intensidade, é bem difícil ter um F4, assim. Tem outros, né? Eu vou ser bem sincero, eu não me recordo de primeira, assim, de cabeça. Mas, por exemplo, Santa Catarina tem bastante registro de tornado. O estado, principalmente o oeste de Santa Catarina, aquela região de São Miguel do Oeste, ali Chapecó, aquela região ali tem bastante. Que inclusive não tá muito distante daqui. É. Que não está muito distante E aqui. também tem O norte da Argentina, essa divisa ali, né? Um pedacinho do noroeste do Rio Grande do Sul também, são áreas bastante favoráveis. Daí a gente tem toda essa parte aqui, sudoeste do Paraná, oeste do Paraná, depois subindo, né, na direção de São Paulo ali. É uma região que é conhecida por ser um local favorável a isso acontecer. Toda tempestade é um tornado? Não, né? Toda tempestade que causa estrago um tornado? Também não, né? Porque ele é muito específico, muito especial. Então, mas são regiões onde você verifica essa condição com maior frequência, né, com maior intensidade. Então, daí você fala, deu em São José dos Pinhais lá, né, dias atrás. Então, ali não é uma área tão preferencial, mas também tem. Pode acontecer e aconteceu. Né? No interior de São Paulo, na área de Indaiatuba, Campinas, ali, é uma área favorável também. Então, você tem áreas que... E esse motivo não é porque a gente quer que seja, é porque toda a configuração, relevo, configuração de distribuição de variáveis meteorológicas favoráveis em determinados momentos, isso tudo potencializa. Essas regiões que eu falei, dependendo de como está a atmosfera, elas se comportam muito parecido com o que tem nos Estados Unidos, lá no meio oeste americano. Então, por isso que é importante, porque a gente tem muita similaridade e essas regiões batem muito bem com isso. Então, quando tudo está junto, formado, que foi o caso daquele evento, condição, tempestade favorável, todos os parâmetros favoráveis. Então, havia uma grande possibilidade de uma tempestade supercélula, que é isso que a gente colocou. Agora, que ela adquira rotação e se transforme num tornado, aí você precisa acompanhar ela passo a passo. Na época que teve o evento, né? Eu lembro que saiu manchetes e tal, né? Falando, Paraná, o berço de tornados. Quanto que isso é sensacionalismo e quanto que isso é
Eu sei que tudo tem um limiar, mas Não, assim, lógico, faz sentido ou não? Porque eu tenho não- 34 anos, eu nunca tinha ouvido falar de um tornado no Brasil. Foi o primeiro tornado que eu ouvi falar Aham. que ocorreu no Brasil. Óbvio que hoje a gente tem mídia social, a Isso, gente tem. Todo mundo tem um celular no bolso, É então mais fácil caminhar fica mais essas informações. fácil, né? Engraçado que ET já não aparece mais, né? Antes Isso, aparecia mais ET, o ET né? de Varginha, A informação vem justamente para isso, né? Sim. Ela desmistifica muita coisa. Uhum. Mas faz sentido realmente pelo. O berço do tornado é uma licença poética que eu não usaria, literalmente, né? Certo. Mas é uma área favorável, é uma área propensa, né? Vamos dizer assim, né, Marco? É uma rota, né? O pessoal costuma falar rota, em inglês eles chamam de tornado alley, né? Que seria o beco dos tornados. Mas é uma região favorável. Mas não é porque ela é favorável a todo momento. Eu preciso ter situações meteorológicas específicas para que aquilo se torne potencial. Ô, Marco, Que naquele dia aconteceu. Você colocou as variáveis, né? Acho que é bacana. Porque assim, não é toda tempestade que vira um tornado. Sim. Exato. Se o Marco fosse fazer um tornado, quais seriam as variáveis que o Marco iria colocar ali para que ocorresse o tornado? Vamos Obviamente lá. que num ambiente controlado, Isso, né? isso. Tudo de vento. Tudo. Pois é. Existem situações. A atmosfera tem que estar configurada de uma determinada maneira, vamos dizer assim. Tentar ser o mais raso, eu digo raso assim, não. Claro. É porque é complicado. Sim, né? sim. Sim. Eu preciso ter uma situação onde eu tenho uma alta condição do que a gente chama de instabilidade atmosférica. Então, eu tenho que ter uma alta disponibilidade de umidade, eu tenho que ter uma alta disponibilidade de calor, que isso misturado, né, na proporção correta, faz com que as nuvens cresçam muito. Tá? Então, uma nuvem, a partir do momento que ela nasce, cresce, ela vai parar lá em 15, 16 quilômetros de altura. Cresce, se diz, Na vertical. na vertical. E daí na largura ela vai Por também. consequência, né? Por consequência, mas ela vai subir muito alto. Então, isso é uma condição de instabilidade que a gente chama termodinâmica. Tentar imaginar assim, por que o ar consegue subir desse jeito? Porque ele, devido à presença, à combinação de temperatura, umidade e outros parâmetros, ele fica mais leve que o ar ao redor dele. Então, se ele está mais leve, ele sobe. Então, ele continua subindo até quando ele fique ou na mesma temperatura ou menor que a temperatura do ambiente. Mesmo sempre que faz o balão de ar mesmo, quente voar, isso. né? Isso a gente Bom chama, exemplo. a gente chama, isso é uma técnica abstrata mesmo, mas a gente chama de parcela de ar. Então a gente, como se tivesse um cubinho de ar, eu vou acompanhar aquele cubinho de ar. Então, dependendo da configuração da atmosfera, se é permitido esse cubinho de ar sair de 1 km de altura e chegar a 16, numa boa, tem bastante umidade, bastante energia, é um parâmetro favorável. Outro parâmetro favorável é eu ter aí uma instabilidade que a gente fala mecânica da atmosfera. Então, quando a gente mede os ventos, ventos mesmo, né? Na parte mais baixa, então aqui em 500, 1 km de altura, e eu vou olhando, subindo na atmosfera, 2 km, 3 km, 4 km de altura, o que eu vou ver? Eu vou ver uma variação. Então, vamos dizer, o vento aqui embaixo está numa determinada direção. Quando eu subo em 500 metros, ele mudou de direção. Quando eu vou a 2.000 metros, ele mudou de novo. Isso tudo, vamos dizer, fazendo o que a gente chama, aí o termo técnico a gente chama de cisalhamento. Cisalhamento nada mais é o quão diferente está a direção e a velocidade do vento conforme eu subo na altura. Então, se eu tiver uma determinada condição de cisalhamento que faça essa nuvem, além de subir, adquirir rotação, mais um ponto favorável. Né? Qual o terceiro ponto favorável? Eu preciso ter um gatilho. Um gatilho é o quê? É vamos dizer, uma frente fria, por exemplo. Uma frente fria, um sistema meteorológico tal, que vai falar assim, ele atuando ali, eu vou criar nuvens de tempestade. Entendi. Então eu tenho o gatilho, que é um sistema meteorológico que vai criar essas nuvens. O potencial dela crescer muito, muito alto, né, que seria a instabilidade termodinâmica. E depois uma condição, né, da velocidade de direção do vento, desde baixo até em cima, que faça ela adquirir rotação. Quando tudo está junto, eu tenho um alto potencial de formar uma nuvem supercélula que vai girar. Ela é candidata a formar um tornado. E aí, vai formar ou não?
Não sei, né? Mas ela é um ambiente candidato a isso. Isso estava presente naquele dia, tudo. Então, o gatilho, o sistema meteorológico que veio e criou nuvens, a facilidade com que essas nuvens atingiram altitudes intensas, e esse mecanismo, né, dos ventos mudando com a altura, fazendo com que ela adquirisse rotação. E, por fim, ela criou o funil e criou o tornado. Então, estava tudo junto e misturado, tudo favorável. Então, o que a gente via dias antes, a gente falava assim, isso aqui é um ambiente altamente instável e com capacidade de formar nuvens muito severas. Mas falar, vai dar o tornado? Ainda não era a hora. Mas, assim, o cenário grande, né? Falar assim, não, e isso a gente repassou para a Defesa Civil, tudo, e falar, esse dia a gente vai ter que acompanhar radar, vai ter que acompanhar satélite minuto a minuto, porque a hora que formar a nuvem, a gente vai ter que ver se ela tem rotação. E se tiver rotação, vai ter que acompanhar ela. E me diga uma coisa, Marco. Dá para ver tornado na imagem do radar? Boa pergunta, essa é legal. Não dá. Porque todo mundo imagina, né, que o radar meteorológico vai ver o funil do tornado no chão, assim, né? Quando a gente fala daqui, por exemplo, no momento mais intenso, a gente estima que ele tinha um diâmetro aí de 600 metros, né, alguma coisa assim, do diâmetro, né? E nos momentos mais simples, ele diminuía, né? E aí, o que a gente costuma ver em fotos na internet é o funil mesmo. Quando está no chão é bem fininho, em cima ele alarga, né? O radar não enxerga isso. O que o radar enxerga? Ele enxerga a nuvem, quer dizer, a água líquida, o granizo na atmosfera e como ele está se comportando na atmosfera. Então é muito difícil, é raríssimo ver o funil do tornado lá. Mas eu vou ver se a nuvem está rodando ou não, ou girando em torno do seu eixo. A circulação você consegue ver. A circulação maior, né, que é a que vai induzir a formação de um funil. É isso que se enxerga nas informações de radar. Outra coisa que se enxerga, existem alguns parâmetros que eu consigo definir, por exemplo, se tem que tipo de coisa que o radar está enxergando. É gota de nuvem? É granizo? É neve? Ou não é nada disso, é outra coisa. Por exemplo, eu posso ver poeira, né? Mas um grande volume de poeira, detrito, que são jogados para cima. E aí, determinados parâmetros do radar conseguem me mostrar isso. Então, isso a gente conseguiu ver sinais disso no momento que o tornado estava ali na cidade de Rio Bonito. Um sinal dos detritos. Então, já não era chuva que ele estava vendo ali naquele momento. Ele estava vendo coisas que estavam voando. Estava carregando, né? detritos. Eu não sei o que era, mas era diferente de chuva, era diferente de granizo, pedaço de madeira, isso. Etc. Então, isso é consistente com o fenômeno, tá? Então, na hora ali, você não sabe direito o que é, mas você fala que quando você faz a análise depois, fala, não, o radar enxergou, teve a capacidade de enxergar um determinado momento detritos no ar, né? Porque eles eram grandes, né? Pedaço de árvore, galho, telhado, tudo. Então, isso cria um tipo de alvo no radar que ele detecta, e não é chuva. Caramba. Mas eu preciso analisar isso com base nos dados específicos que esse radar tem. E esse radar era o radar de Cascavel, né, que estava bem distante, então a gente conseguiu ver em 1 e 2 momentos ali com mais clareza os detritos. E isso também embasou, né, a ocorrência do fenômeno lá. Veja, eu tenho uma pergunta, eu quero ainda falar sobre essa previsibilidade, tá? Mas o Vitor comentou sobre a posição geográfica do negócio. O Paraná, o Sul, ele pode ser o berço, o caminho, a rota. Eu quero, assim, saber sobre a época do ano. Eu sempre tenho a percepção, e de novo, percepção tá longe de ser uma métrica, mas todas as vezes que nós temos uma mudança muito drástica de estação, ou se eu tô saindo muito do frio indo pro calor, então um clima primaveril, ou o inverso, saindo de repente do verão, entrando no outono, inverno, parece que é mais perigoso. Se nós falamos geograficamente, época do ano, tem alguma época do ano que poderia ser mais propícia para isso acontecer? Via de regra, no que a gente chama das estações, vamos dizer, climáticas que a gente conhece, verão, outono, primavera, inverno, nas de transição. Vamos dizer, nos nossos termos, estação de transição é aquilo que está entre o verão e o inverno. Perfeito. Né? Então, o outono e a primavera. São os momentos onde você tem a maior probabilidade disso acontecer. Então a percepção não está tão errada assim. Não está tão errada. Agora, o que a gente enxerga mesmo deixa eu para não errar agora aqui, principalmente na primavera.
A primavera é a principal. Foi exatamente quando aconteceu, inclusive. Foi quando aconteceu, né? Foi na transição da primavera, né? Mas no outono a gente vê também. Mas na primavera, vamos dizer, onde eu tenho, entre os dois, outono e primavera, a maior probabilidade. Onde as coisas se encaixam muito melhor, né? Porque quando eu saio do inverno e estou indo para o verão, o que está acontecendo na atmosfera? Ela tem muita característica ainda do inverno, né? Então, o inverno, ela tem uma característica do que a gente fala daquela condição de vento, de cisalhamento do vento, ainda muito intensa. É muito, muito importante. Ela continua mesmo a estação não sendo mais inverno. E eu tenho o aumento da disponibilidade de umidade e calor. Então, é onde a coisa encaixa melhor ali. E aí vem uma frente. Então, tudo encaixou ali naquele momento. Agora, quando eu estou saindo do verão e indo para o inverno, o que eu deixo de ter com mais clareza? Essa condição de cisalhamento do vento. Ele falta um pouco. Ele não é tão claro, porque a situação de verão, para nós, é uma situação onde essa diferença do vento com a altura é menor. Então, vai ter a condição também, mas às vezes é de menor intensidade. Então, se fosse categorizar de maneira mais simples, assim, fala assim, quando que é a estação mais que a gente olha com mais cuidado? Primavera. É a primavera. Que é a saída do inverno para a chegada do verão e é onde as coisas encaixam melhor. Agora, quando eu entro, a gente vai sair do verão e vai entrar no outono. A gente vai ficar de olho também, porque pode acontecer e aconteceu no verão. Entendeu? Claro. Então, quer dizer, eles não são excludentes. Isso, pode acontecer falando de probabilidade. Pode ser no inverno também, né? Mas a probabilidade maior é nessas duas aí, com especial atenção à primavera. Marco, eu tenho uma lembrança, né? Eu fiz parte do meu doutorado nos Estados Unidos, justamente no meio oeste americano, lá no Nebraska. É em Nebraska? Aí, ó. Inclusive, o Bernardo trouxe aqui esqueci o nome do professor que você trouxe. A gente trouxe o professor Christopher. Christopher, né? Isso. É um brasileiro, né? Que mora lá, né? Isso, um brasileiro. Eu falo que ele é um agente duplo, rapaz. É americano, mas é brasileiro. E aí bom, eu fiz lá e eu lembro de uma situação em que eu estudava, fazia o doutorado ali, trabalhava e chegava em casa, minha esposa estava com o meu filho, e aí eu rendia ela, vamos falar assim, né? Pegava meu filho para cuidar e ela ia dar uma volta, dar uma espairecida, porque tinha ficado o dia inteiro em casa. E ela saiu e eu lembro que era um dia claro, não tinha nada acontecendo, e do nada começou a formar um tornado e as sirenes da cidade começaram a tocar. E eu fiquei extremamente preocupado, porque nunca havia passado por algo similar. Minha esposa fora, ela estava andando de bicicleta na época. Eu falei, eu não sei se ela vai conseguir interpretar isso como um sinal de risco também para vir para casa, né? Também nunca tinha passado por algo assim. Eu contei essa história porque a gente recebe no celular, e na época também eu recebi no celular, né, lá, alerta, tornado e tal. Aí que eu fui entender o que era sirene, e aí fiquei preocupado, fiquei ligando para a esposa. Ficou mais preocupado ainda. E no final não chegou. Ele girou no céu, a gente chegou a ver o mesociclone, que é a nuvem que gira. Isso. Girou, levantou um monte de poeira, né? Tapou o céu, assim, eu lembro que ficou marrom o céu, assim, era dia ainda, né? Então tava claro. E eu lembro que ficou marrom, mas não ocorreu o tornado, né? Mas eu lembro dos alertas, e eu tenho aplicativo de meteorologia no celular e tal. E vira e mexe, a gente recebe alerta laranja, alerta vermelho. Só que assim, às vezes chove, às vezes não chove. E a gente não sabe o quão levar a sério esses alertas, né? Então, assim, queria que você explicasse um pouquinho pra gente, né? Como que vocês se baseiam para soltar um alerta desse, né? É justamente uma questão de defesa civil, né? Então, vocês devem ter a comunicação. Vai ser importante explicar isso aí. Mas só uma curiosidade antes. Na cidade, você morou nos Estados Unidos, lá, a tua casa tinha abrigo? Tinha porão. Tinha um porão, né? Porão. Então, vamos dizer, a partir do momento que você recebeu o alerta, você tinha que ir pro porão. Por exemplo, né? Lá é muito comum, né? Porque como a atividade de tempestades severas e de tornados é bem mais frequente que a nossa, então muitas casas, muitas fazendas, tudo já tem o porão. Ou mesmo um abrigo mesmo, né? Mais robusto, né? Então as pessoas, o que elas fazem? Elas já sabem o que tem que fazer, né? Então quando o alerta, vamos dizer, tempestade severa é emitido, ou então quando se detecta o tornado, o cara fala, tornado, eles nem perguntam, eles vão para o abrigo, né? Se deu, não importa, mas eles vão para o abrigo, porque se der,
e tiver na casa, as técnicas construtivas, né? A casa vai voar, né? Não vai sobrar muita coisa, mas o abrigo vai estar lá. Então, só antes de chegar nisso, a gente precisa fazer abrigo no Brasil? Não sei, tem que pensar, né? Porque a gente está num local que não só tornados, mas outros tipos de tempestades são importantes. Então, será que vale a pena ter abrigo? Não sei. Ainda eu não tenho opinião formada, né? Sim. Mas se tivesse abrigo, cara, ia pro abrigo. Né? Claro. Não tem que sair correndo e buscar a mãe onde for, tudo. Cada um faz o seu. Então, por isso que eu perguntei, porque eu falei, é comum, né? Em Nebraska, Oklahoma, que é ali, aquele meio oeste, as casas terem um abrigo, ou no mínimo um porão. Né? E ali é o local mais seguro da casa. Alerta de tempestade severa é um negócio muito complicado, muito sério. Porque, primeiro você tem expectativa da pessoa que recebe o alerta. Sim. Ela fala assim, bom, se eu receber um alerta, vai acontecer. Tá, e se não acontecer? Errou. Tá? Não é bem assim que a gente trata o alerta, que deve ser tratado o alerta. O alerta a partir de um determinado momento que o centro operacional e a defesa civil chegaram à conclusão que tem que emitir o alerta, é porque é importante fazer alguma coisa, né? Aí vem a pergunta, o que fazer? Depende do fenômeno, né? Aí sim, depende do fenômeno, né? Mas a função do alerta é falar assim, você está num momento de risco muito importante ali. Se não acontecer, louco de bom. Melhor ainda. Opa, é isso que a gente quer, muito bom, é isso que quer, né? Mas se acontecer, você já está alertado e tem que tomar algumas providências. Quais são? Então, aí, novamente, como falei, depende da tempestade. Se for um alerta de alagamento, né? Então, porque eu não vou para lugar que alaga. Né? Eu só vou num último extremo, numa última necessidade, eu não vou me colocar no risco ali. Uma tempestade severa com granizo, por exemplo. Tá, meu telhado é meio fraco, tudo. Vou para baixo da mesa, por exemplo. São atitudes próprias para isso, né? Sim. Tornado, por exemplo, eu não vou ficar perto da janela, né? Eu vou ficar na parte mais interna da casa, na parte mais reforçada da casa, que muitas vezes é o banheiro. O banheiro, né? O Banheiro, pessoal fala muito, né? Isso. Vamos dizer, na nossa estrutura, as nossas casas, em tese, são até mais resistentes. Mas o banheiro é mais resistente ainda. Embaixo das escadas, né? Da parte estrutural das escadas também. Então, dependendo do alerta, dependendo do que está sendo alertado, você tem uma atitude. Então, isso é cultura. Tá? É cultura de desastre. Tá? Eu dou um exemplo paralelo. Nunca tive, mas já vi muito o comentário como o Japão encara. Porque o Japão encara desastres naturais de diversas formas. Frequentemente, né? Furacões, ou ciclones, lá eles chamam de tufões, né? Mas são furacões. Deslizamentos, maremotos, terremotos, deslizamento de terra, né? Então eles têm uma cultura de trabalhar o alerta e trabalhar o desastre muito objetiva, e eles são muito assim mesmo, né? Então o cara recebeu o alerta, ele não sabe o que está fazendo, ele para o que está fazendo e vai se proteger, né? Não aconteceu, legal, volta e continua a trabalhar. Né? Não tem problema, é assim que tem que ser. Não falar assim, meu Deus, eu vou lá pegar não sei quem, não. A gente tem que criar na cultura as estratégias e ensinar, né? Falar assim, olha, o alerta serve para isso, então quando você receber um alerta desse, o que você tem que fazer? Tem que fazer isso, né? Desse jeito aqui, né? Que nem o pessoal fala, hoje em dia, qual que é uma estratégia de você trabalhar um alerta desse? Recebi um alerta de tornado, vamos dizer que chegasse. Eu vou sair da minha casa correndo? Não. Falei, não, mas eu tenho que saber onde cada um da minha família está. Exato. Então, numa situação, teve alerta de tornado, fala assim, fica onde está, me manda uma mensagem, por exemplo. Mas eu sei que você está aí. Eu não vou sair atrás de você, mas você fica aí. Alerta de alagamento. Não posso atravessar o alagamento. Então, também, se mantenha num lugar protegido. A gente não tem, por exemplo, que lá, principalmente nos Estados Unidos, você deve ter visto, tem kits de mínimo de sobrevivência, né? Então, uma lanterna, um rádio, a pilha, as coisas assim, água, né? Para pelo menos passar um pequeno tempo onde você pode ficar isolado em algum momento, se pegar de fato ali. A gente não tem essa cultura. E aí, só terminando, abrindo um parênteses, que eu tento comparar bastante com Curitiba, que a gente vê, fala assim, Curitiba, a coleta seletiva funciona muito bem, né? Mas por quê? Porque eu não sou de Curitiba, eu moro há 20 anos lá, mas eu não tive a cultura da coleta seletiva. Quando eu cheguei lá, já estava implantada. Mas quem que implantou? Outra geração. Era aquelas crianças lá da década de 60, 70, quando começou a falar, tem que fazer isso, tá? Desse jeito tudo.
E essas crianças hoje são os adultos, já os idosos. E tá Que arraigado depois na isso cultura. foi sendo continuado, foi sendo feitas campanhas, tudo. Separar o lixo. Isso, separar o lixo, tudo. Então, por isso que funciona. Não é porque alguém determinou que você tem que fazer, é porque culturalmente você aprendeu o que tem que fazer. Então, esse é o desafio hoje, que a gente fala, terminando, né, de fato mesmo agora. Sistemas de alerta a gente consegue fazer de maneira objetiva, né? Entender e emitir os alertas a gente consegue fazer de maneira objetiva. Agora a gente precisa trabalhar muito forte na cultura do desastre. É falar assim, então tá, eu recebi o alerta, o que eu faço? Quais são as estratégias? O que fazer? Como fazer? Para Né? onde vou? E isso passar, né? Já começar com os pequenininhos na escola agora, para que eles daqui 30 anos falem, ah, não, quero receber um alerta, que é isso que eu tenho que fazer. Até ia fazer um comentário, né? Eu tive uma experiência, eu fui dar uma palestra no Equador, né? E no Equador, quando eu cheguei do avião, estava indo pro hotel, deu um terremoto. Senti aquele tremor de terra, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí logo desceu meu professor, um conhecido meu, professor Massato Kubiyama, lá do IPH. Aí ele olhou assim, viu? Deu 50 segundos. Você morreu. Eu, como assim, professor? Ele falou, não, eu desci o prédio em 13 segundos. E aí ele explicou, né? A cultura, né, japonesa tem muito forte essa questão, né? Então eles não reclamam se receber um alerta, eles só fazem ação. Uhum. E ele só fez. Qual que foi a atitude dele? Descer do prédio e esperar na rua, né? Porque o tremor pode derrubar os prédios, etc e tal. E eu não tinha prática nenhuma, experiência nenhuma. E eu vi aquela cena, achei, né? Curioso, né? Sim. E eles têm muito forte isso. Então eles treinam as crianças, treinam toda a população, né? Tem uma questão de educação, capacitação, para você saber o que tomar de ação. E essa eu acho que é a única forma da gente nos preparar. Sim. E só complementando isso que ele falou, bem interessante, a gente trabalha bastante com a Petrobras, né? A Petrobras tem uma política de segurança e meio ambiente muito forte, né? Eu fui uma vez numa unidade da Petrobras em São Paulo e eles estavam fazendo um treino de abandono de área. Então, porque quando a coisa explode, ninguém vai ficar procurando você, né? Então você tem pontos de encontro, técnicas de abandono de área e não sei o que lá. Então, o que eles faziam? Então, eles não avisam, né? Então, eles falam assim, não, eles falam que os simulados são as quartas-feiras, mas não fala que aquela quarta-feira é um simulado. Então, tocou a sirene lá, tem que abandonar a área. Tem que correr. Né? Tem que correr. E aí tem tempo, como ele falou, tempo de abandono de área. Porque eles falam assim, então, aí eles ficam medindo, literalmente, né? No treino, fala assim, a minha contratada tal, todo mundo abandonou, tá todo mundo aqui, não sei o quê, então viveu. A outra lá, morreu um. A outra lá, a equipe inteira morreu. Porque na hora que acontecer de fato, vai morrer. Sim. Né? Vai acontecer. Mas isso é num ambiente, lógico, de alto risco, né? Tudo. Então, mas é assim, né, que as pessoas aprendem. Então, na Petrobras, tocou o sino lá, sai. Então, você está acompanhando um funcionário, cara, vem cá comigo, vamos lá, não sei o quê. Pega o primeiro carro, né? Dentro das refinarias, os carros estão todos com a chave no contato e destravado. Você pega o primeiro carro que tiver e sai, né? Não, você não vai ver, vai lá, o meu carro tá lá do outro lado. Não, outro vai sair com ele, né? Não importa. Então, é cultura de segurança, é cultura de desastre, que, lógico, a gente não tem, mas tem que criar. Acho que é o nosso próximo desafio agora, depois de implementar sistemas de alerta, tudo, é falar, tá, então agora eu tenho informação, o que eu faço? Sim. Mas aproveitar, né, esse espaço, Vitor, para as pessoas que nos acompanham, para que também possam ser agentes dessa comunicação. Sim. Puxa, se a gente recebeu um alerta no celular, risco de tempestade, não aconteceu, que sejamos gratos por estar tudo bem. Exatamente. E que não sejamos excessivamente críticos, puxa, erraram, acertaram e tal. Porque é o que vocês falaram muito bem, isso aqui vai mudar se todos nós pudermos sermos agentes de mudança. E no final das contas, puxa, aconteceu um desastre, infelizmente aconteceu um desastre, quanto mais pessoas seguras estiverem, mais fácil as pessoas que porventura tiveram problemas serão resgatadas mais rápido, serão cuidadas mais rápido, porque os danos serão minimamente dentro de um cenário que poderia ser catastrófico. Quando a gente faz uma avaliação dos sistemas de alerta, por exemplo, é basicamente uma tabela de dupla entrada, né? Então eu vou falar, eu fiz a previsão de dar o evento ou não dar o evento. E eu vou confirmar com a observação, deu o evento ou não deu. Então eu tenho 4 opções, né? Então, se eu previ o evento deu, é o melhor dos cenários, né? Que eu previ, aconteceu e tomei ação. Se eu
previ que não ia acontecer e não aconteceu, muito bom também. Não precisei fazer nada, muito bom. Agora tem os cruzamentos. Aí é o perigo. Que é não prever e não acontecer é um erro. Porque eu previ e não aconteceu. Sim. Mas se eu previ e não aconteceu, eu já estava preparado. Então tá tudo bem. Né? Eu tive que tomar as ações. Ok. A minha perda foi tomar ação, deixar de fazer alguma coisa, tudo, mas eu estava protegido. O pior erro é o não previsto e aconteceu. Porque você não está preparado. E acontece. E aí gera fatalidade. E é essa que gera fatalidade. Então, quando a gente faz essa tabela de contingência e faz essa análise, então, às vezes você fala assim, o meu índice de acerto, que é o que o pessoal fala, que seria previu e aconteceu, e não previu e não aconteceu, previu não e deu não, tá em 80%, tá? Então, pode melhorar tudo, né? Mas esse aqui não previu e aconteceu é o mais importante. Esse é o mais importante, é o mais crítico. É o mais importante, é aquele que tem que ser muito baixo. É aquele que tem que ser quase residual. Se ele já estiver na casa de 10, 15%, assim, é porque o seu sistema é deficiente, tudo você tem que mudar. Porque esse é o que leva a risco de fato, né? Que você não fez nada e aconteceu. E isso, a gente não tem efetivamente uma medição, vamos dizer, disso aí que a gente faz. A gente tem algumas estimativas de trabalhos anteriores, tudo. Então, aí a gente tem um índice vamos dizer, esse é o índice de... Esse é o erro, de fato, o erro maior, né? O outro é falso alerta, que a gente chama, né? Você alertou na condição, um falso alerta, é um erro, mas de falso alerta. Esse aqui, nas refinarias, a gente estava com 1%, 2%. Nossa, né? baixíssimo. Dependendo do risco, é alto ainda. Caramba. Né? Porque o nível lá deles de risco é muito alto. Né? Então pode dar problema. Mas trabalhar isso sempre, trabalhar muito forte nisso, né? Para diminuir esse ao mínimo possível. Os acertos, quando forem melhor ainda, né? E o falso alerta é aquele que causa incômodo, né? É aquele que você fala, aí o cara fala, errou, né? Não aconteceu nada. Ô Marco, mas a gente entende que existe erro amostral, erro de previsibilidade, né? E isso tudo bem, faz parte do jogo e cada vez a tecnologia vai melhorando para que isso diminua, né? Mas também existe, assim, hoje eu posso baixar 1 zilhão de aplicativos. Sim. Né? E eu não sei a informação da onde que tá vindo e tal, né? Como que eu evito para não cair no aplicativo do menino que grita lobo, né? Que tudo é problema, né? Aonde que eu busco uma informação segura, né? Que eu posso ali ter a defesa civil, tudo bem, mas quem que tá autorizado a emitir um alerta de verdade, né? Quem que eu tenho que seguir? Quem que é uma informação confiável para que quem está nos ouvindo também tenha acesso a essa informação confiável? Hoje, a gente vê, como você falou, né, com acesso a redes sociais, com várias instituições tentando fazer sempre o melhor de si, né? Às vezes você vê metodologias diferentes, que dão resultados diferentes. Né? Então você fala, o Inemet, por exemplo. O Inemet faz alertas de tempestade, né? Só que ele tem uma visão... do ponto de vista que eles fazem, e é isso que eles querem dizer, eles falam assim, hoje no Paraná aqui, 200 municípios têm chance de tempestade com chuva de até 60 milímetros, rajada de vento até 100 km por hora, e é assim, tá? É uma escala diferente. É uma escala diferente, porque ele está olhando, vamos dizer, o Paraná como um todo e falar, esse tanto do Paraná tem esse risco, e esse outro não. Vamos agora, assim, vai acontecer nos 200 municípios, falou? Não, também. Então, para uma tomada de decisão crítica, essa informação não é adequada. Essa é adequada para você falar, eu tenho chance de que isso vai acontecer. Tá? Agora, quando que vai acontecer de fato? Quando a tempestade se formar, se deslocar, ganhar força e vai atingir aquele local específico ali, né? Aí, aquela cidade, né? Isso, aquele cidade, ou aquele conjunto de cidades ali. Então, isso o Inemet não faz. Porque a visão dele é mais macro. Entendi. Sem problema, é um ponto de vista. Sim, sim. Então, o que a gente tenta fazer, que aí sim é a função da Defesa Civil? Os alertas de desastres naturais, por lei, é a Defesa Civil que emite. Então, o CIMEPAR, o SMS lá, o 40199, não é o CIMEPAR que emite, é a Defesa Civil. Né? Mas só base em dados do CIMEPAR. Isso, aí nós apoiamos, nós avaliamos, falando, olha, com cuidado aqui, olha aqui a tempestade está forte, tudo, né? Então a gente dá subsídios para eles, mas quem toma a decisão hoje, né, do alerta do 40199, e por lei, é a Defesa Civil. Eles são
a instituição oficial de alerta de desastres naturais no Brasil. Aí tem o CEMADEM. O CEMADEM, ele também trata de desastres naturais, principalmente os hidrogeológicos, né? Então, que é enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra, né? Mas aí o caminho é um pouco mais longo da informação. Ele sai, por exemplo, do CEMADEM, né? Passa para uma instituição chamada SENAD, que é o Centro Nacional de Desastres Naturais, e aí vem para as defesas civis estaduais. Né? Então é um caminho mais longo. Né? Então é um outro tipo de evento também, vamos dizer, um deslizamento de terra. Não é que nem uma tempestade que em 5, 10 minutos ocorre, né? Um fenômeno que ele é rápido, mas para ele acontecer, eu tenho que ter coisas que aconteceram antes. Tem que ter uns gatilhos. Tem que ter outros gatilhos. Então, eles fazem isso também. Então, aí, focando mais no nosso trabalho aqui de apoio à Defesa Civil do Estado do Paraná, então a gente trabalha, hoje, inclusive, temos um meteorologista dedicado à Defesa Civil, né, interno lá. É isso que eu ia perguntar, você concluiu. Agora tem algum cara lá conectado com a Defesa Civil, monitorando o negócio. Isso. Até setembro do ano passado, um pouquinho antes do evento aqui, inclusive, forte aqui, né? A gente dava o apoio à Defesa Civil, mas não tinha um profissional dentro da Defesa Civil. Então a gente municiava, falava e eles tomavam a decisão lá. Mas a gente sabia que tinha que ter um dedicado lá, porque os alertas de tempestades, alertas de desastres são muito específicos, você tem que focar muito, né, em determinada região. Às vezes, vou pegar um exemplo, para dar um alerta de desastre aqui, você não pode ser também muito não protetivo, né? Por exemplo, no dia da tempestade, você sabia que a tempestade estava aqui. Então você não pode falar, por exemplo, grosseiramente falando, União da Vitória, por exemplo, tem o mesmo risco do que aqui. Não tem, porque as tempestades estão concentradas aqui. Então você tem que focar e tentar ser o mais específico possível para dar o alerta para que ele seja mais efetivo. Né? E as próprias ações da Defesa Civil. Então, isso necessita de um acompanhamento muito fino, de um conhecimento muito específico, informações sempre disponíveis, né? Então, é um trabalho que não para. A coisa, quando está acontecendo, você vai vendo, a hora que você vê, a gente fala, né? A gente faz alerta, por exemplo, de descarga, aí não de desastre natural, mas alerta de descarga atmosférica para refinaria de petróleo. Os caras estão trabalhando tudo lá, no caso a Petrobras, né? Então, eles falam assim, se tiver risco de raio em 15 minutos, eu paro o pessoal que está em área desprotegida e recolho, né? Então a gente tem que dar o alerta com no máximo 15 minutos de ocorrência. E raio, bobeou, caiu. Sim, né? foi-se embora, risco. E caiu, dá risco. Viu o exemplo em Brasília, né? Sim. Tinha uma aglomeração, né? A tempestade se formou lá e começou a disparar raio. Então, as pessoas foram atingidas, né? Não de forma direta, mas tiveram problema. Então a gente tem isso no dia a dia, né? Então, quando você traz para a realidade da Defesa Civil as necessidades, tudo, então você tem que ter um acompanhamento próprio. Então, nós temos um profissional aqui hoje dedicado à Defesa Civil do Estado do Paraná e o restante a gente acompanha do Centro Operacional em Curitiba. Agora, a gente também trabalha com outras defesas civis no Brasil. Então, em Santa Catarina, equipe de meteorologia, aí sim, uma equipe só dedicada a meteorologia, 7 meteorologistas dentro da Defesa Civil do estado de Santa Catarina. E mais recente, no estado do Espírito Santo, que a gente está construindo um sistema de monitoramento e alerta, né, dessa categoria no Espírito Santo. Então, também com a participação nossa lá. E lá, além do pessoal, né, a gente tá fazendo uma consultoria para montar o negócio, de fato, né? Então entra especificação de equipamentos, ajuda em fazer licitações para comprar. Consultoria mesmo. Uma baita consultoria. Então ali é um trabalho que assim tá dando bastante orgulho pra gente, porque eles não é que eles não tinham nada, mas já tinham uma certa infraestrutura. Mas a gente quer levar isso para um patamar tipo Santa Catarina, né? Então lá tá sendo um trabalho bem legal. E é importante dizer, né, que o CIMEPAR tem uma sala de operações, né, que a gente costuma dizer que ela trabalha 24 horas, então ela não fecha, né? Então, hoje tem alguém lá no escritório, né? A gente não tá falando de uma só pessoa, tem mais, né? E trabalham 24/7. 24/7. E o serviço não pode parar, né? Porque o alerta, claro, a gente tem que... Quem quer ser meteorologista tem que trabalhar 24/7. É uma rotina que tempestade não tem hora, não tem dia, hora, claro, tudo. Às vezes tá tudo tranquilo lá. Esses dias em Curitiba, né? Deu uma tempestade por volta das 3, 4 horas da manhã, alagou a cidade.
Então, a muito dinâmica rápido, da meteorologia é assim. Então, tem que ser 24/7. E tem coisas que a gente pode dizer assim, que não vai substituir o trabalho do homem, né? Então a gente tem Essa que... é uma delas. Esse é uma delas. Esse Espero que não, que a IA não venha aí e leve a gente também. Não, a gente entende, né, que a IA pode fazer bastante Pode ser coisa, né? uma Ajuda, né, ferramenta para ajudar, mas Sim, não ajuda para substituir. bastante. Bom, pessoal, deu outro episódio bem extenso, Uhum. bem denso, mas muito rico em informações. Acho que clareou muito, desmistificou muitos dizeres, assim, muita coisa que o povo estava falando, mas que realmente, né, só trazendo pessoas de gabarito que conheceram, que estudaram, fizeram um relatório extremamente completo, né, do desastre que ocorreu, para que se entenda, né, se entenda a importância de estudar esse desastre, né? Porque assim a gente vê que com essas mudanças que estão ocorrendo no clima, né, a probabilidade é que se aumente, né, esses eventos, né? Óbvio que ninguém quer isso, né? Muito bom. Mas infelizmente, né, Pode ser que aconteça. a gente está sujeito a isso. E até a gente conseguiu dar uma pincelada de como, né, Se comportar. né, como criar uma cultura de desastre, né? Assim, realmente para que minimizar os danos, né? Esse é o Exato. intuito no final, né? Tanto do trabalho que vocês fazem lá, quanto da resposta, né, que a população tem que dar, né? Agradeço novamente a participação de vocês, né? Acredito que seria bacana vocês deixarem as redes sociais do CIMEPAR para o pessoal que Quiser escutou, encontrar, né? quiser encontrar, acho que é legal vocês deixarem as redes. Legal. A página pública do CIMEPAR é www.cimepar.br. Então, essa página padrão pública. E redes sociais, colocar CIMEPAR, né? Em Vai todas achar. as redes Porque ali, uma é todas as CIMEPAR BR, outra é assim, mas se colocar CIMEPAR. CIMEPAR já encontra. Então, Facebook, Instagram. X, LinkedIn. LinkedIn e TikTok? E TikTok. tem. Muito bom. Completos. Completos. Bacana, pessoal. Agradeço aí de novo a muito parceria, obrigado. né? E você que ficou até o fim do episódio, entenda que é um assunto delicado, então, assim, se a gente falou alguma coisa que, né, não foi na maldade, a gente fez o máximo aqui no... Para trazer informação sem sensacionalismo. Esse foi o nosso objetivo aqui. Esse foi o nosso objetivo. Mas você que ouviu, achou a informação útil, achou a informação importante, por favor, compartilha, dá o joia no YouTube, para que mais pessoas acessem e tenham acesso a essa informação, que é de extrema qualidade. A gente faz um esforço gigante aqui para trazer informação de qualidade, informação que a gente tem uma acurácia, né, por trás de tudo isso que a gente traz. A gente não vai trazer qualquer um para falar Exatamente. aqui, às vezes só para ganhar um like ou ganhar um view a mais, né? Não é esse o objetivo nosso aqui, né? Tá certo? Boa, pessoal. Obrigado aí pela companhia. Obrigado por estar conosco em mais um episódio. Se porventura ficaram com alguma dúvida, o que pode ser que aconteça, acionem, comentem, né? Até o pessoal do CIMEPAR deixou as redes sociais. Acionem eles lá. Tenho certeza que eles vão fazer o possível para atendê-los da melhor maneira possível. Obrigado. Até o próximo episódio. A agricultura é cooperação, colaboração. Nasce da união de todos que arregaçam as mangas e se juntam para trabalhar a terra. Cuidar, produzir. Uma gente dedicada, unida pela paixão de ver crescer. A FMC faz parte desse ciclo de crescimento porque sabe que a agricultura não se faz sozinho. E também sabe que uma relação forte se planta em todos os momentos. Não importa o tamanho da lavoura, estamos juntos de você, produtor, apoiando, pesquisando, inovando, trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da sua produção. Soluções que ajudam você a ir cada vez mais longe. Afinal, estar ao seu lado é a nossa cultura.